quebrou. Quem quiser me fazer uma doação de cadeira. Oi pessoal, meu nome é Jéssica, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para fazer uma viagem longa com criança pequena. Mas antes de começar esse vídeo, já queria pedir para você, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer. Também me segue lá nas redes sociais, @JessicaSemolino. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que nós fizemos uma viagem recentemente para Caldas Novas. Daqui de Jundiaí até Caldas Novas. O ano passado deu mais ou menos, a gente fez em quase 12 horas. É o quê? Esse ano a gente conseguiu fazer em bem menos tempo, umas 10 horas de viagem, quase 10 horas, né? Com as paradas, tá, gente? Então, quando a Juju era menorzinha, a gente fez em quase 12 horas, agora diminuiu bastante, em quase 10 horas. Tem algumas coisas que a gente aprendeu, né, dessa viagem, da primeira para a segunda, que a gente aplicou e foi muito, muito bom. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você vai fazer uma viagem longa, quer dicas para que a sua criança fique menos irritada e tudo mais, é nesse vídeo aqui que eu vou falar para vocês. E fica até o final para vocês verem todas as dicas, porque pode ajudar muito você nessa sua viagem que você está pretendendo fazer. A primeira dica de todas é deixar o celular pro final. Por último, quando não tiver mais escapatória, aí sim você usa o celular. Porque se você já colocar logo na primeira irritação da criança, você já dá o celular ele tem aquelas luzes, né? E principalmente desenhos, né? Então ele vai jogando aquelas luzes na cara da criança e ao invés da criança se acalmar, você acha que a criança está se acalmando, ela vai ficando pior. Então uma viagem longa de 10 horas, logo nas primeiras 2 horas você já deu o celular para a criança já. Daqui mais 2 horas não vai ter mais nada que ela queira fazer, porque ela já vai estar irritada, o celular já enjoou, e aí você vai ficar num ciclo muito complicado nessa viagem. Então, deixar o celular como a última opção. Depois que você fizer todas essas aqui, aí sim o celular, mas aí eu vou te explicar alguns pulos do gato que você pode fazer pro celular não ficar tão maçante. Mas isso eu vou falar lá no final. Segunda dica, muito, muito importante, é viajar de madrugada. O ano passado a gente saiu cedinho de casa com a Júlia e não de madrugada. Esse ano, achei uma boa conduta sair de madrugada. Por quê? Porque a criança fica mais tempo dormindo. E quando a criança está mais tempo dormindo, você consegue, a viagem consegue durar muito mais. O ano passado a gente saiu cedo, né? Acho que era 5, 6 horas da manhã. Errou! Ano passado a gente saiu 4 horas da manhã. E acabou que ela dormiu no carro, mas ela dormiu pouco. A gente saiu mais cedo esse ano e o tempo dela dormindo no carro foi muito maior e isso facilitou muito a viagem. Então, se você for fazer uma viagem muito longa, prefira viajar no horário que a criança já dorme. Assim ela vai ficar mais tempo dormindo e você vai conseguir fazer um percurso muito maior com ela dormindo. A gente saiu esse ano 2h30 da manhã. Então ela ficou cerca de 4, 5 horas dormindo direto. Então pensa, numa viagem de 10 horas, metade da viagem ela dormiu de boa. Então a gente não precisou fazer mais nada. Então isso ajudou muito. Essa é uma dica muito valiosa. Então se você, eu vou entrar lá no hotel 2 da tarde. Então faz o cálculo para que você consiga sair e fazer esse percurso da viagem de madrugada. Assim fica muito mais fácil. Quando você não tem a possibilidade de viajar de madrugada, quando a gente foi, a gente conseguiu viajar de madrugada. Na hora que a gente voltou, não tinha como viajar de madrugada. Então o que a gente fez? A gente aproveitou o hotel de manhã. Então a gente acordou cedo, tomou café cedo. A Júlia acabou brincando muito, brincou na piscina. Então ela se agitou bastante. E como ela tinha acordado muito cedo, depois disso a gente fez a viagem e ela acabou dormindo
quase 4 horas de novo. Porque ela tava muito cansada, a gente tinha acordado muito cedo e ela tava muito cansada, já tinha brincado muito. Então esse também é uma outra coisa que ajuda. Se você não vai poder viajar de madrugada, fazer com que a criança acorde muito cedo, gaste bastante energia, ela vai acabar dormindo no decorrer da viagem. Terceira dica, aqui em casa eu tenho uma mesinha dessas de você levar café da manhã na cama. Nós temos uma e ela tem uma bordinha bem interessante. Nós levamos essa mesinha no carro. Quando ela estava começando a ficar irritada, nós demos desenhos para pintar. Então a mesinha ajudou com a borda, porque se ela fosse pintar e ela colocasse o lápis na mesa, com o balanço do carro, o lápis iria cair se não tivesse a bordinha. Então a bordinha facilita muito. Então se você tiver essas mesinhas de café na cama, é bem interessante levar. Então a gente levou coisas para ela pintar, papel em branco para desenhar, canetas coloridas, né? Que às vezes a criança não quer fazer com o lápis, ela pode usar canetas, giz, de cera. Então essa variedade de coisas você vai entregando para a criança. Ó, esse desenho é com giz, o próximo desenho vai ser com caneta, o próximo desenho vai ser com lápis. E isso ajuda também a criar mais tempo da viagem fazendo coisas diferentes. Ainda continuando da mesinha, a gente também fez massinha. Então eu levei massinha e ela brincou muito. Levem itens de massinha, né? Tipo, nada pontudo, mas a gente tinha uns palitos, aqueles de comer de hashi, sabe? E ele não tem ponta, né? Então ele é durinho e ela gostava de ficar enfiando na massinha, fazendo bolinhas. Então, isso ajudou muito tempo da viagem. Mais de 1 hora, 2 horas da viagem foi só fazendo isso. Pintando, desenhando e fazendo coisinhas com massinha. Dependendo da idade da criança, vai demorar muito mais tempo para ela enjoar da brincadeira. Então, levem massinha para viagem com essa bandejinha, facilitar muito. Além do próprio papel, você pode também levar um tablet. Vou até botar aqui uma foto desse tabletzinho. Se você quiser, eu vou deixar também um link aqui embaixo. Na Shopee você consegue, não sei se na sua região tem. Mas esse tabletzinho, você desenha e aperta, né? E ele apaga sozinho. Então, isso facilita muito. Ele não tem luz, ele é só para desenhar. Você desenha, apertou, ele apaga sozinho. Então, a criança vai brincar bastante com isso e você pode criar brincadeiras no carro, como por exemplo, vamos adivinhar o que eu tô desenhando. Então você vai desenhar e a criança tem que adivinhar o que é aquele desenho. Então você pode fazer historinhas. Olha, tinha uma menininha, e desenhando e fazendo a sua historinha para a criança poder enxergar, né, e se divertir. Você também pode levar cartelas de adesivos. A criança pode colar tanto numa folha, isso leva muito tempo, a criança fica bastante tempo entretida com adesivos. Pode colar também atrás do banco, do carro. Então a criança vai ficar bastante tempo. Na Calunga, e eu acho que na Shopee também deve ter, eu vou deixar o link aqui embaixo se eu achar. Mas na Calunga a gente viu um adesivo que vem uma menininha e várias roupinhas e você vai tirando, colando e você vai podendo fazer looks para essa menininha. E eu achei muito legal. A Júlia ficou horas brincando com isso. Quando ela descobriu, a gente não descobriu esse adesivo para viagem, mas ela gostou muito para brincar. Então eu acho que era uma opção maravilhosa para viagem também. Outra coisa que facilita muito é ter lanchinhos, fazer lanchinhos durante a viagem. Então tem um suco de caixinha para você poder servir para criança, de preferência que esteja fresquinho. Porque na viagem, você sabe, né? No carro vai ficando quente as coisas, então arranjar uma bolsinha térmica para segurar, né? E outra, preferir os suquinhos que sejam menores, porque se você der muito grande, a criança vai querer fazer xixi rápido, né? A Juju não usa fralda, mas se a criança estiver com fralda, beleza. Mas se a criança não tiver fralda, ela vai querer ir muito mais vezes no banheiro. Então, as caixinhas menorzinhas, porque a criança precisa se hidratar, mesmo assim, né? Então, caixinhas menores. E principalmente lanchinhos, uva passa, biscoito,
Salgadinhos que não façam tanto cheiro, como pipoca. A gente comprou uns que é tipo um pastelzinho. Torcida, né? Tem outras marcas, né? Eu só conheço o nome da marca Torcida. Mas esses lanchinhos são muito gostosos. A Juju amou. E eles não são fedidos, né? Tem aquele salgadinho que você abre, aquele cheiro de chulé, fica impregnado dentro do carro. Começa a dar enjoo nas crianças. Então, assim, prefira lanchinhos que não façam tanto cheiro, mas que sejam atraentes e gostosos para a criança poder comer. Outra dica é separar uma playlist de músicas que a criança goste. Se de preferência, já colocar no pendrive ou já baixar no seu celular, porque durante a viagem pode acontecer de você ficar sem internet. E aí muita gente coloca no Spotify, né, e tal, e aí acaba a internet, e aí a criança começa a ficar irritada, e você não tem mais, já usou todas as suas... Tudo que você tinha pra fazer, você já usou, e a criança começa a ficar irritada, começa a chorar, não tem lugar de parar. Então, já baixa aí as músicas que a criança gosta. A gente fez uma playlist de cerca de 1 hora. Então, 1 hora de viagem, ela cantando as musiquinhas que ela gostava. A gente ganhou 1 hora fazendo isso. Então, é legal. Outra coisa também que ajudou muito, a gente tem um aplicativo no celular, chama Skellos. Ele tem alguns livros para criança que são falados, livros falados para criança. Se eu lembrar o nome, eu vou botar aqui pra vocês verem qual que é a historinha que eu tô falando pra vocês. A gente baixou essa historinha e colocou quando a Júlia tava começando a ficar irritada. O legal da historinha é que no decorrer da história, eles vão fazendo os barulhos. Então, era da Branca de Neve. A Branca de Neve mordeu a maçã, aí faz o barulhinho da maçã sendo mordida. A madrasta foi fazer alguma coisa no caldeirão, aí faz aquele barulho do caldeirão. Então é muito legal, é bem interativo e a criança fica imaginando, então aguça a imaginação da criança. É muito legal. Se você tiver mais essa possibilidade de baixar mais livros como esse, baixe, porque a criança ela entra no mundo, né, da imaginação enquanto estava na viagem. Acho que tem cerca de 30 minutos esse livro. A Juju ficou em pleno silêncio ouvindo a historinha e vale muito a pena. Eu não gostei tanto dessa historinha. Vale a pena você dar uma ouvidinha nela antes, dependendo do tamanho da criança. Não sei se é tão interessante, mas tem outros livros que são desse jeito. Você pode dar uma pesquisada e encontrar um que seja mais adequado para a idade do seu filho. Esse audiobook, né, ele vai ajudar você a evitar o celular nessa hora, né? Outra dica é fazer paradas mais longas que a criança possa se movimentar. Então a gente preferiu parar no Graal. Eu vou deixar aqui o nome do Graal que a gente parou. E nesse Graal, lá tem um playground, né? Onde a criança pode brincar. Então a Juju pôde brincar um pouquinho. A gente deixou uns 10 minutinhos para ela se agitar lá. A gente fez uma caminhadinha. Lá tem tipo um jardinzinho. Então a gente pode fazer uma caminhadinha. E tem uma academia ao ar livre, então a gente também pode se exercitar um pouquinho para dar uma animada e continuar a nossa viagem. Então a gente fez uma paradinha um pouco maior, mas que rendeu muito, porque daí depois ela já estava cansada e já quis tirar mais uma soneca. Então é bom fazer umas paradas um pouquinho maiores, mas que vão valer muito a pena depois, ao decorrer da viagem. E agora sim, por fim, por último de todos, não tem mais jeito, precisa usar o celular, a criança não tá mais aguentando, a viagem já tá com 12 horas e não aguenta mais. Celular. Vou dar uma dica muito importante para você usar o celular de uma forma que não vai irritar a criança. A primeira coisa é escolher ou filme ou aqueles teatros onde não tenha tanta cor, onde a cor não fica explodindo na cara da criança. 3 Palavrinhas, eles têm 2 teatros completos aqui no YouTube que você pode baixar e pode mostrar para a criança durante a viagem. Cada um deles acho que tem 40 minutos ou a 1 hora. Então é bastante tempo. E não fica com aquelas cores do desenho na cara da criança. Deve ter outros, né, que tem teatro também, que não seja desenhos, você entendeu? Aí sim, depois que ela assistiu esses 2 de 40 minutos, por exemplo, e aí ela ainda tá querendo alguma outra coisa pra fazer, aí você pode pôr um desenho que ela goste e deixar isso por último de tudo.
Então separa tudo isso primeiro, para que você use como o último do último recurso o celular. E assim a sua criança vai chegar na viagem bem, vai chegar de volta para sua casa bem, porque você não usou o celular o tempo todo, né? Tem alguns joguinhos também legais que você pode usar, mas dependendo de qual os joguinhos você usar, ele vai dar na mesma que o desenho, porque tem cor, tem muito brilho, né? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. Se você gostou, por favor, não esquece do like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer, me segue também lá nas redes sociais, @Jéssica Semolini. E é isso, uma boa viagem para você, fique com Deus, um beijo, tchau!